de extração por solvente. Então, a gente terminou, né, falando sobre a necessidade de recuperar todo e qualquer solvente que seja utilizado, né, que vai estar sendo utilizado para a extração do óleo, por questões econômicas, né, e por questões ambientais, tá? A gente tem dois motivos bastante importantes aí para continuar, para ficar, né, acompanhando cuidando desse solvente, tá? Porque custa dinheiro e também porque tem um impacto ambiental aí relevante, tá? Então a gente não pode simplesmente ignorá-lo nesse quesito, tá? Bom, e aí a gente falou sobre o processo de extração de óleo usando solvente, tá? E eu comentei com vocês que existia o processo de extração de óleo usando prensagem mecânica, né? Então, a gente comentou que ele era usado em parte como um processo de pré-extração. Então, antes de passar para a extração por solvente, é comum a gente ter um processo de extração usando a prensagem mecânica, né? E a prensagem mecânica é muito mais simples no seu conceito, tá? Ela é muito mais tranquila da gente compreender, porque passa aqui, né, pelo processo de extração, que literalmente é quebrar o material, é romper o material usando energia mecânica, tá? A gente vai pegar todo o material, que é a oleaginosa, né, a nossa fonte de lipídio, e submetê-lo a uma condição extremamente agressiva de pressão, então é uma pressão muito elevada, e essa pressão, ela tende a ser suficiente, desculpa aí, para causar a ruptura das células e o óleo que está presente naquele material sair para o ambiente externo, tá? Então, a gente vai, essencialmente, exercer uma grande pressão, então esse é o ponto principal, tá? Colocar pressão, comprimir o material o suficiente para que ele libere o óleo, tá? Então, a gente vai romper as células, tá? E extrair o conteúdo celular. Esse é um ponto importante porque nas células de qualquer organismo vivo não vai ter só óleo, né? A gente está falando aqui das oleaginosas, a gente tem óleo, mas a gente tem outros componentes presentes ali. E a gente precisa, de alguma maneira, fazer uma separação posterior a essa etapa de extração, tá? E a gente vai falar um pouquinho como é que isso acontece, tá? Vocês viram os vídeos dos processos de extração usando o solvente que eu passei para vocês na aula passada? Vocês chegaram a ver? Pode responder. Vocês viram? Eu deixei os links dos vídeos, vocês chegaram a olhar? Alguém? Ah, tá bom. Olha só que mau exemplo, hein, Nathalie? Dá uma olhadinha depois, tá? Os vídeos são interessantes, são bacana, mas dê uma olhadinha. É importante, tá? Ou eu tô confundindo, eu não deixei vídeo. Agora eu tô confuso. Não, não deixei vídeo para vocês, não. Eu deixei vídeo de outras coisas, né? Processo de limpeza, da extrusora, essas coisas, né? Bom, a prensa mecânica, a gente vai ter uns videozinhos aqui, e eu queria falar primeiro como que vai lidar, como vai ocorrer esse processo, tá? Então, a gente tem primeiro que enxergar uma coisa, né? O processo, ele ocorre pela ruptura, isso vai ser feito de diversas maneiras, tá? Então, esse equipamento que está desenhado aí para vocês, tá? Deixa eu colocar ele um pouquinho mais perto aqui. Isso aqui é uma prensa hidráulica, tá? Eu não sei o quanto vocês já viram, né, de extração de qualquer coisa, ou se vocês sabem como é uma prensa hidráulica, se vocês já viram. Mas uma prensa hidráulica nada mais é do que uma unidade física, né, um corpo, assim, um material, tá? Opa, um, um cilindro, como um êmbolo de seringa, tá? Onde o material ele vai ser submetido a uma pressão ali dentro e embaixo dele você tem pequenos furos. E aí esses furos deixam o óleo sair pelo outro lado. Então imagina que você tem um material que ele está dentro de um cesto, tá? E esse cesto, esse material, ele vai ser pressionado, então você tem um êmbolo, tá? Que pressiona todo mundo.
E esse êmbolo que está pressionando, ele vai empurrar o óleo contra um anteparo, tá? Contra um material furado, ok? E aí esse óleo vai escorrer e sair pelas laterais. Tá? Então, nesse caso, essa prensa que está desenhada aqui, o óleo vai sair por toda a lateral, tá? E esse óleo vai escorrendo pela lateral e vai ser coletado por uma bandeja circular. E ele tem esse biquinho aqui que coleta o óleo bruto, tá? O óleo que vai estar saindo ali, é um óleo que ainda não vai sofrer depois um posterior tratamento, tá? Então, é o que a gente chama de óleo bruto. E esse óleo, ele vai ser depois refinado, tá? Ou não. Nem todo óleo aí vai ter que ser refinado, mas aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ok? Estou aqui tentando fazer um desenho para mostrar melhor para vocês, tá? Então, esse tipo de sistema, ele é muito parecido com a prensa que a gente vai usar, por exemplo, em indústria mecânica, para fazer montagem de equipamentos, qualquer outro tipo de aplicação que dependa de forças, a gente usa o sistema de prensa mecânica, então ela tem um pistão, tá? Que normalmente é um pistão hidráulico, por isso que ela é conhecida normalmente como prensa hidráulica, e aqui você vê os dois pistões, e os pistões empurram esse êmbolo, tá? Então, esse tipo de prensa é o que a gente vai dizer assim, é um processo semi-contínuo. Não existe a maneira de você fazer a extração usando uma prensa desse tipo de maneira contínua, tá? Ela precisa ser aberta, realimentada e pressionado o material, tá? Qual que é a questão aí da limitação ou não desse tipo de equipamento, tá? A escolha do processo vai depender da característica do material. Então, quando a gente chega e fala para vocês assim, olha, a matéria-prima tem um teor muito elevado de gordura, de óleo, eu citei para vocês que esse óleo vai agir como lubrificante, né? Então, se eu tenho um produto que tem uma quantidade elevada de lipídio e um baixo teor de fibras, a tendência é que esse óleo passa uma extração usando forças mecânicas ser menos eficiente, tá? Esse tipo de prensa, por trabalhar com a força agindo diretamente sobre o material, ela permite, assim, ela reduz esse efeito de lubrificação do sistema, tá? Então, a gente consegue com isso, desculpa, a gente consegue com isso reduzindo esse efeito, né? Opa, pera só um instante, eu estou tentando fazer um desenho aqui para melhorar, tá? A gente consegue com esse tipo de equipamento, tá? Melhorar a extração do material que vai ser que tem elevado teor de óleo e baixo teor de fibra, tá? Então, se você pensar, por exemplo, sei lá, numa castanha, tá? Se você pegar uma castanha, ela vai ter um elevado teor de óleo, tá? E ela vai ter um baixo teor de fibra, ok? Então, imagina que é isso aqui, assim. Vamos ver se dá para entender um pouquinho melhor, tá? O equipamento, imagina que esse tem essa carinha aqui, tá? Aqui a gente tem os braços, né, as hastes que vão fazer a pressão, tá? E aqui a gente tem o êmbolo, que vai fazer a pressão em cima do amarelo, que é o meu material, tá? As laterais aqui, o fundo dele, são furados. Eu não consegui fazer o desenho furado aqui, então me desculpem, tá? Mas imagina que esse tipo a parte de baixo desse equipamento é furada, e aí o óleo vai conseguir sair por aqui, tá? E vai sair por essa lateral, ok? E essa saída lateral aqui vai fazer com que, desculpa aí. Essa saída do óleo pela lateral é o que vai fazer a gente coletar o óleo, né, do lado ali do equipamento,
Então, aquela coleta da bandeja é uma coisa desse tipo, tá? O nosso óleo vai sair pelas laterais e ser coletado aqui do lado de fora, tá? Semelhante ao que a gente vê nesse equipamento, ok? Então, esse tipo de tecnologia, apesar de ser extremamente simples do ponto de vista da aplicação, tem essa possibilidade, né, tem essa vantagem que é a aplicação para matérias-primas com elevados teores de lipídio e baixo teor de fibras, ela tem um inconveniente que deixa um residual elevado de óleo no material. Então, você está falando aí de você ter um resíduo, um farelo, com 6 a 8% de lipídios, tá? Então, se você trabalha com uma matéria-prima que tenha, sei lá, 20%, um metro vai ficar metade, um pouco mais, 60% do óleo, algo nessa faixa. Então, se você tem um interesse no rendimento, tá? O rendimento tende a ser reduzido quando você usa esse tipo de... O rendimento tende a ser um pouco reduzido, né, quando você usa esse tipo de equipamento, tá? Então, você vai usar para matérias-primas que tenham elevados teores de lipídios, ok? O microfone fica do lado, é meio confuso esse negócio, tá? Desculpa, tá? Então, você vai usar. Se tem 50% de óleo, você pode usar e pronto, você consegue uma boa retirada, tá? Então, aqui a gente tem como esse tipo de equipamento vai funcionar, beleza? Então, a prensa hidráulica ela é usada para muitos materiais. Muitos alimentos são usados, né? São extração. Usando prensas hidráulicas, castanhas, como vocês não vai ser extraído esse tipo de extração. Professor, a gente não consegue ouvir o senhor. Eu acho que o microfone do senhor não está funcionando. Alô, voltou? Voltou, né? É, é um problema. Eu estava usando esses fones de ouvido Bluetooth aqui e eles incomodam, eles machucam a orelha. Só que por algum motivo ele precisa estar conectado para funcionar o áudio, tá? Então vou ficar com os foninhos elegantes, os branquinhos, tá? E eu vou continuar falando, tá? Foi bem na hora que eu tirei que parou de funcionar, então devia ser isso mesmo, ok? Obrigado pelo retorno. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, tá? A gente tem aqui esse sistema de prensa hidráulica que vai ser utilizado para algumas matérias-primas, tá? Como eu disse para vocês, a manteiga de cacau é um exemplo. A manteiga de cacau não deixa de ser semelhante a uma amêndoa, uma castanha, tá? E ele é um método que também é utilizado de alguma forma para o azeite de oliva. A gente vai falar um pouquinho que o azeite de oliva, ele é tradicionalmente extraído, né? A gente sempre ouve falar a primeira prensagem é frio, né? É elegante falar isso, né? A primeira prensagem é frio. Mas ele não é obrigatoriamente prensado propriamente dito, tá? Existem diferenças aí semânticas, diferenças de processo propriamente dito que vai fazer uma coisa ser uma prensa, desculpa, ou não, tá? Nesse caso, o óleo, né, o azeite, por exemplo, apesar de ser chamado de prensagem,
ele não é exatamente prensado necessariamente. Tem dois métodos aí que a gente usa, um deles não é exatamente uma prensagem, e o outro é, de fato, uma prensagem, tá? Aqui a gente tem um vídeo de como esse método funciona, tá? O link está aí disponível para vocês. Essa aula eu coloquei para vocês já na semana passada, o material. Eu não acho que é a melhor opção eu colocar esse vídeo para funcionar por aqui, tá? Porque talvez tenha alguns problemas. Bom, eu vou colocar o link aqui. O vídeo é curto, tá? Opa, vamos ver se funciona isso. Bom, lá. Então, isso aqui é uma prensa, tá? Que vocês podem ver. Essa aqui é uma prensa. Ela tem uma malha metálica, como eu disse para vocês, tá? Ela tem uma malha. E essa aqui trabalha com duas hastes. Uma, na verdade, é um alinhamento e outra que puxa, propriamente dita, que vai puxar o material para baixo, tá? Essa prensa que vocês estão vendo aqui, ela tem um elemento filtrante. Vocês estão vendo ali, ó? O vídeo é curtinho, vou pôr, tá? Tá colocando aí a semente de linhaça, ok? Semente de linhaça. É que não é muito, deve ter 1 quilo aí, tá? E ele está colocando essa semente de linhaça aí e vai colocar esse crochê aí, tá? Essa manta e vai fazer a ligação. Então ele foi enchendo camada, uma camada de linhaça, uma camada do crochê, uma camada de linhaça, uma camada do crochê, e aí ele fez a prensagem. Ele liga e vai sair lá embaixo o óleo que eu falei para vocês. Então tem as ranhuras, tá? E o óleo vai escorrer pelas ranhuras laterais do equipamento. Vocês estão aqui? E ser coletado nessa bandeja circular. Esse equipamento, na verdade, é bem legal, viu? Para pequena escala, ele funciona super bem. Tá? Vai funcionar aí para semente de linhaça, para outro tipo de material que tenha um teor elevado de lipídio. Então, aí a gente tem uma das opções que a gente pode usar, né? Uma das alternativas que a gente tem aí para fazer a extração, ok? E você vê que o óleo sai um pouco espumado, tá? Ele não é necessariamente... Ele está saindo um pouco de espuma junto pela pressão que foi colocado ali. E tudo bem, o óleo vai descansar depois e uma parte desse ar que está incorporado nele vai ser retirado, tá? Então, até vocês podem ver aí a pressão que ele está trabalhando, tá? Então, ele está trabalhando aí com uma pressão de 50 megapascal, então é bastante pressão, tá? 60 megapascal, e o óleo saindo loucamente ali, tá? Então, é um equipamento simples, né, na sua confecção, mas que funciona muito bem porque ele foi desenvolvido, tá? Então, a gente tem aí o óleo sendo extraído com um processo puramente mecânico, tá? E aqui você já vê que ele está mais marronzinho, né? Que é essa cor do óleo de linhaça quando ele é diretamente extraído. Nesse processo vai sair apenas óleo ou pode ser algo a mais? Normalmente sai mais coisas, tá? Então, a gente está falando de produtos aí que tem um teor de umidade bastante baixo, né? A gente está falando de linhaça, o teor de umidade é baixo, ou uma amêndoa de cacau, né? Para a extração do óleo de cacau, da manteiga de cacau, os teores de umidade são baixos, mas uma parte da água vai sair junto. E vai sair bagaço, vai sair um pouco de outras coisas mesmo, tá? E o que a gente tem que fazer é fazer uma filtração posterior. Esse óleo vai ser filtrado, tá? Para retirar todo o material particulado e coisas desse tipo, tá? Então, vai sair mais coisas. É garantido. Então, o óleo precisa ser limpo. Essa limpeza normalmente é só uma filtração, tá? Ó, aqui dá para ver melhor esse elemento filtrante que é colocado entre as camadas da prensa, tá? Essa prensa é um pouco diferente daquela outra que a gente viu. O que esse senhorzinho está colocando ali é uma massa
tá? De azeitonas batidas, misturada com água. Então, ele coloca um pouco um material para deixar mais fluido, tá? Ele esmaga essa azeitona, mas não é uma prensar a azeitona, entendeu? Já é um material preparado para isso, tá? É uma segunda etapa. Então, aqui você vai ter, né? A pessoa vai colocando em cima dessa manta, tá? O material que está nesse tanque aqui atrás, tá? Ó, tá alimentando aí, tá? E é manual mesmo, né? Bem artesanal. E vai colocando nessa prensona. Então, ele vai levar um bom tempo para abastecer esse equipamento, tá? E aí ele vai ligar o equipamento, tá? Então, ele está ligando o equipamento. Na verdade, ali a ajudante dele, deve ser visitante, né? Tá com um avental de papel. E vai prensar esses discos que estão impregnados com o material da oliva, tá? E vocês vão ver que está saindo aqui embaixo, ó, já está escorrendo, né? Na lateral, o óleo de oliva, tá? Aí ele vai coletar esse óleo, que sai bastante escuro, e ele vai ser separado, tá? Esse processo de separação, ele pode ser feito por filtração, centrifugação, ou simplesmente aguardando o processo acontecer naturalmente, ok? Ó, vocês estão vendo o óleo escorrendo aqui, né? Ó. Tá escorrendo bastante óleo, tá? Então, o óleo escorre e vai ser coletado aí nesse baldinho bem elegante que está ali embaixo, tá? Tem outros vídeos aí, vocês vão achar de como é feito esse processo, tranquilo, tá? Temos aí algumas alternativas. Mas eu queria mostrar para vocês que essa prensagem não é exatamente a prensagem propriamente dita. Então, a necessidade de colocar esse material no meio é mais para reter o que você não quer que saia, como um filtro mesmo. Você não quer tirar toda aquela água, a fibra, porque tem fibra, né, na azeitona. Então você quer manter um material ali no meio que segure um pouco, tá? E é um material que não vai ser não vai ser destruído, né, como acontece com as células das plantas, né? Então você tem um material que é mais resistente, aguenta melhor essa pressão, ele vai ter esse efeito filtrante e você consegue depois separar melhor o material ali dentro. Imagina que você submeter um material a uma pressão ali de 60 megapascal, 70 megapascal, você vai ter um tijolinho depois, tá? Quando você vai tirar ele de lá. E esse material no meio também ajuda a distribuir melhor a pressão quando a altura vai ficando maior. Tá? Então tem uma justificativa aí que é de separar o material fibra, né, o material que possa sujar o seu óleo, e também uma questão de operacionalização, porque a melhora, diminui a compactação da torta como um todo, tá? Porque você vai colocando esse materialzinho no meio, né, ó, você vai colocar aqui nesse meio aquele disco, tá? E aquele disco lá é de um material que não vai sofrer uma compressão tão intensa, tá? Então ele consegue resistir melhor. E melhora também, como eu disse, né, o desmonte depois, tá? Para você desmontar esse equipamento depois fica mais fácil. Então aí tem as questões de operação propriamente dita. Então imagina que é isso, assim, você vai fazendo camadas, tá, com o seu material, e essas camadas vão sofrer menos deformação, né? Vou voltar então para a nossa material aqui, tá? E aí a gente tem a prensa mecânica que a gente chama de expeller. Vocês já viram uma extrusora, né? Um equipamento que é uma prensa, tá? É uma rosca sem fim, tá? Então o material entra de um lado, vai passar por essa rosca, né? E no final da rosca, que na verdade tem fim, ela tem um material, uma restrição,
tá? Então, ali você aumenta a pressão sobre o material. E aí, esse alimento, né, essa semente, essa oleaginosa que a gente está fazendo a extração, ou esse produto que a gente está querendo extração. Oi? A gente já fala disso. Espera só um pouquinho, Lara, tá? Então, quando a gente vê esse cenário aqui da extração, a gente vai ter um trabalho mecânico que está sendo feito sobre o material, né? E esse material vai ser empurrado, né, em direção a esse estreitamento, tá? Esse estreitamento, esse trabalho mecânico vai causar um certo aquecimento por atrito. Então, esse tipo de equipamento que eu estou falando para vocês de expeller, tá? Ele tem aí uma questão de não trabalhar bem com produtos que tenham altos teores de óleo e baixo teor de fibra, porque ele simplesmente escorrega, tá? Então, esse é um problema que a gente tem de lubrificação do... Desculpa, lubrificação da rosca, tá? E vai fazer com que o material não seja extraído, ok? Agora, com relação à deterioração do óleo durante a extração, a gente tem alguns aspectos aí a serem observados, tá? Primeiro, é que esse tipo de deterioração pode acontecer por diversas maneiras. Então, pode ser uma deterioração por oxidação, tá? Pode ser uma deterioração por rancidez oxidativa, né, que a gente chamou. Pode ser uma rancidez hidrolítica, porque a gente tem ação de enzimas, tá? As enzimas vão auxiliar, vão fazer com que esse material possa se romper. Então, ela também acontece, tá? A gente tem aí um efeito de extração, assim, de deterioração do óleo. Então, sim, isso pode acontecer, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é controlar as condições em que isso está acontecendo. O que vai fazer com que o óleo possa se degradar com mais rapidez? A primeira coisa que pode acontecer, que a gente pode ter, é quando você tem uma temperatura elevada. Então, a primeira coisa que a gente faz é tentar manter a temperatura abaixo de 60 graus, por exemplo. Tá? No caso do azeite de oliva, a temperatura tem que ser fria mesmo, tem que ser abaixo da temperatura ambiente. Tá? Enquanto para um óleo vegetal, por exemplo, uma palma, isso pode ser aquecido, tá? Pode ser um pouquinho mais quente, não tem problema, porque o óleo vai ser refinado, tá? Mas também não pode ser 120 graus, tá? Tem que ser abaixo de 60, alguma coisa desse tipo, porque melhora a fluidez, melhora a fluidez do óleo, tá? O óleo escoa mais, diminui a viscosidade. E também tem um outro efeito importante. Quando a gente pensa na deterioração por enzimas, o processamento térmico, ele tem esse objetivo. Então, quando a gente falou das operações de pré-extração, sabe, fazer o cozimento, fazer a produção do pellet, né, fazer a extrusão, parte desse procedimento, uma boa motivação para a gente fazer, é a redução do efeito de autooxidação, tá? Então, quando eu faço isso, eu reduzo bastante o efeito de autooxidação por atividade de enzimas, né, presentes no material. Então, o farelo de arroz, ele tem muita atividade enzimática, a própria palma tem atividade enzimática, e a gente elimina, reduz esse efeito de atividade enzimática fazendo o quê? Fazendo um processamento térmico prévio, tá? Então, sim, a gente tem aí métodos para fazer isso, ok? Então, com esse objetivo, tá? De reduzir os efeitos de oxidação. O óleo, na verdade, a gente tem um medo, assim, a gente acha que o óleo vai estragar muito facilmente, tá? De fato, o óleo é sensível à oxidação, mas ele é muito menos do que a gente espera, tá? Muito menos sensível do que a gente gostaria de pensar. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero uma reflexão sincera aí sobre, me diga um alimento que pode ser aquecido a 230 graus, tá? Tem um só, que é o óleo. O resto, se você chegar e falar, não, vou esquentar meu bicho a 230 graus, esquece, você perdeu. Ah, vou esquentar proteína, acabou. Carboidrato, acabou, tá? O lipídio não. O lipídio pode ser aquecido a 230 graus. Ele vai sofrer com isso? Se eu mantiver ele num ambiente
Sem a presença de oxigênio, ele não vai sofrer com isso. Tá? Então, é tudo uma questão da gente conseguir deixar esse material sob uma condição controlada. Tá? A gente vai falar das etapas de refino um pouquinho mais para frente, e a etapa de desodorização, por exemplo, acontece a 230 graus. Tá? Então, a gente tem aí um material que é muito resistente. Por mais que, sim, ele possa se deteriorar, ele é muito mais resistente do que a gente imagina. Tá? E, especificamente do óleo que a gente vai tirar agora, é desse processo, que é o óleo bruto, que a gente chama, o óleo bruto, ele tem uma composição muito diferente do óleo refinado, tá? Então, aqui, ó, a gente tem, por exemplo, aqui o óleo bruto de soja, tá? Ele tem características, tá? Desculpa. Ele tem a presença aqui de matéria insaponificável que ele coloca, que são essencialmente tocoferóis, tá? E esses tocoferóis do óleo de soja são antioxidantes, tá? Então, de alguma forma, o óleo já vem protegido. A natureza colocou dentro da semente o óleo e o óleo está protegido por um sistema antioxidante, ok? Então, não é tão fácil assim estragar o óleo quanto que a gente imagina, tá? Bora voltar aqui, tá? Bom, aí a gente tem como funciona uma prensa expeller, tá? Isso aqui é um expeller. Lá da China também, como o outro vídeo, tá? Então, a gente tem aí o expellerzinho, está funcionando numa temperatura elevada, ele aquece, tá? Infelizmente, ele está fechado, a gente não consegue ver a rosca lá dentro, mas ele tem um sistema que é uma rosca sem fim, tá? Que vai empurrar em direção a esse material perfurado aqui. Então, você está fazendo a alimentação, ele abriu a escotilhazinha ali, e aqui tem um aquecimento, tá? Essa unidade aquece. Nem toda extração vai ter aquecimento, tá? Esse aqui está trabalhando com aquecimento. Você vê que está saindo, né, um material meio queimado aqui, que é provavelmente algo que estava estragando aqui dentro do canhão, e o óleo está sendo extraído aqui, tá? Então, esse óleo aqui, nem sei do que é, não. Óleo de gergelim. Está escrito aqui em cima, tá? Óleo de gergelim, ele está fazendo a extração. Bem fácil extrair o óleo aí, né? Alguns óleos têm maior ou menor estabilidade, tá? Alguns óleos vão ter mais ou menos estabilidade. Desculpa, soluço. Se você pensar no óleo de soja, qualquer óleo que foi refinado e colocado numa embalagem como óleo refinado, ele passou por esse processo, então ele tem essa estabilidade, tá? Mas é o que eu estou dizendo, não é pegar o óleo, botar na frigideira e aquecer a 230, não é, tá? O que eu quero que vocês vejam é um óleo que foi aquecido numa condição controlada, tá? Então é uma condição onde a gente consegue controlar a presença de oxigênio, tá? Isso é importante, porque o inimigo do óleo, quando ele está aquecido, é a presença de oxigênio. Se eu não tiver oxigênio, eu posso aquecê-lo com bastante tranquilidade, tá? Sem muito risco. Então, esse é um ponto importante. Tá? No caso, se eu já inativei as enzimas e tudo mais, eu tenho que me preocupar muito menos com isso, tá? Ó, respondendo a pergunta da Ana Carolina sobre algo mais que possa sair, não sei se vocês estão conseguindo ver nessa imagem, tá? Mas o óleo não sai limpinho, né? Você tem materiais aqui, ó, que não são óleo, que estão saindo junto, tá? Tem material particulado ali, tem outras coisas, ó. Bem aqui nesse momento do vídeo, ó. Vocês veem que tem uma sombra saindo aí, tá? Então tem mais coisas sendo extraídas aí do que é um óleo. É fibra, é material rompido do vegetal, né? Não seria fibra, mas pode ser qualquer outro tipo de carboidrato, pode ser um carboidrato simples também, tá? A gente vai tirar isso com filtração ou prensagem, ou filtração ou decantação. Tá? Então, ali ele está retirando o óleo vai sair um pouco mais escuro do que o óleo refinado, claro, tá? É esperado que ele saia mais escuro, afinal de contas, a gente vai fazer um processo de clarificação do óleo, eventualmente, tá? Então, a gente tem aí essa questão. É filtração mesmo, filtro. A gente pode usar um filtro prensa, usar filtro normal. Tá? Quando você vai comprar, por exemplo, um azeite de oliva, o azeite de oliva ele pode ser filtrado.
Opa. Nem sempre ele é, tá? Tem gente que fala que o azeite de oliva não deve ser filtrado. Mas ele pode ser, sim. Normalmente, esse azeite de oliva que a gente compra, o extra virgem mesmo, ele é filtrado, tá? Ele não é um óleo que não sofreu nenhum processo de filtração. Às vezes a gente acha, né, um produto no supermercado, né, que ele não foi filtrado, tá? E aí você vê que, por exemplo, no azeite de oliva, ele tem um resíduo no fundo, tá? Não sei quem já pegou aí uma garrafa de azeite de oliva turva, tá? O azeite de oliva que sai ali da prensa, ele tem uma cara mais ou menos, ele é verde, sim, mas ele tem uma cara mais ou menos assim, ó, tá? Ele não é limpinho, amarelinho, assim, ele é meio turvo, tá? Então ele tem essa cara meio diferente. Tá? Então, quando você vai ter um processo que você vai ter que fazer a extração, então vamos lá, Eurilane. Eu quero fazer a extração de um óleo, tá? De uma matéria-prima que tem um teor elevado de óleo. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, o gergelim, tá? Tem um teor elevado de óleo. E ele tem um teor elevado de fibra, tá? O gergelim é essencialmente a fibra, né, e óleo só, tá? Assim como linhaça e outros tipos de produto. Quando ele tem uma boa relação, tem uma boa quantidade, o valor exato aí pode ser em torno de 20%, 30%, depende do material. Desculpa. Você consegue colocar numa prensa do tipo expeller, tá? Que é o que a gente viu no vídeo anterior, e esta prensa é capaz de retirar o óleo. Por quê? Porque existe uma resistência à pressão que está sendo colocada. Então, eu coloco o material e a prensa é capaz de fazer o trabalho mecânico sem que escorregue. Agora, quando você pega um material como uma castanha, a castanha tem um teor baixo de fibra. Ela tem um carboidrato, mas é amido, tá? O amido não tem essa capacidade de agir como fibra para o processo de extração, tá? O que a gente tem que enxergar aí que é a fibra mesmo, a estrutura de fibra, uma coisa rígida, tá? E essa estrutura rígida a gente vai ter, por exemplo, na casca de girassol. Esse tipo de fibra é o que vai permitir que a gente consiga fazer a resistência mecânica necessária, tá? Então, quando a gente pegar esse material e for fazer a extração, a gente precisa fazer isso. Por exemplo, o amendoim, que eu falei para vocês na outra aula, tá? Então, vou falar assim do amendoim. O amendoim tem um teor de fibra muito baixo. Tá? Só que o amendoim, quando ele vai ser extraído, ele tem uma vantagem. Eu posso pegar o amendoim para fazer a extração, tá? E colocar o amendoim com a casca. Então, o amendoim tem a casca dele, tá? Então, se você olhar aqui o amendoim, ó, eu coloco ele com a casca. E a casca de fora mesmo, essa marronzinha, ela vai agir como fibra para extração. Eu não tenho como fazer isso com o cacau, por exemplo. Tá? O cacau eu não consigo fazer isso. Eu vou ter que colocar um outro material nele, um adjuvante, um auxiliar de extração. Pode ser feito? Pode. Tá? Normalmente é feito? Normalmente não é feito porque a torta tem um valor. Então, se você pensar na torta de cacau, o que seria a torta de cacau? Já pensaram nisso? Ó, vou extrair manteiga de cacau, né? Então, eu fui lá, peguei o cacau, né? Então, você vai pegar a amêndoa de cacau, tá? E vou fazer a retirada, né, do, da manteiga, tá? Então, eu tenho aqui a minha amêndoa de cacau, que tem essa carinha, né? Tem uma carinha de ser, essencialmente, uma coisa meio feia mesmo. É feio o negócio, tá? A amêndoa de cacau não é a coisa mais bonita do mundo, mas ela tem essa carinha aqui, né? Ó, tá? Aí eu faço a pergunta para vocês: o que sobra da amêndoa de cacau quando eu tiro o óleo, a manteiga, tá? Então fui lá e tirei a manteiga da amêndoa de cacau. O que sobra disso? Já pensaram nisso?
O que vai sobrar? Eu quero que vocês me respondam o que sobra da extração da manteiga de cacau, depois que eu espremo a amêndoa de cacau. Fibra? Será? Bagaço? Sobra um produto muito interessante, tá? Muito, muito, muito interessante. Sobra um produto que chama-se pó de cacau desengordurado. Ok? Então, se eu chegar e misturar alguma coisa no nosso cacau em pó, tá? Desengordurado. Opa, desengordurado com M não dá, né, filho? Tá? Nosso cacau em pó desengordurado, se eu colocar algo no meio, sei lá, farinha de farelo de sabugo de milho, por exemplo, tá? Então, vou colocar farinha de sabugo de milho, porque é uma coisa neutra, inerte, tá? É essencialmente fibra só, é sabugo de milho. E esse é um produto que existe, viu? Sabugo de milho. Farinha de sabugo de milho. Posso lá colocar farinha de sabugo de milho, mas eu vou prejudicar, eu vou diminuir a qualidade da minha manteiga de cacau, do meu cacau em pó posteriormente. Então, não é interessante, tá? Mas eu posso, por exemplo, num produto que a torta, né, tem menos valor, colocar um auxiliar de extração, tá? Então, de novo, porque existe aí uma necessidade do processo mecânico. O processo mecânico, a operação unitária de extração, demanda uma certa resistência, ok? Ficou claro? Ficou claro, Eurilane? Entendeu o que eu quis dizer? Ou eu dei muita volta? O que eu quero que você entenda é o seguinte: o teor de óleo é importante, tá? Mas o teor de fibra também. Você pode ter duas matérias-primas com 50% de gordura, tá? Por exemplo, o cacau e o girassol. E a extração é diferente pelo teor de fibra, tá? É o caso desse que a gente vai ver agora, que é o óleo de palma, tá? O óleo de palma, ele, como eu já falei aqui várias vezes, né, ele é lá produzido na Malásia, principalmente, tá? Isso aqui é uma plantação de palma lá na Malásia, tá? Toda essa floresta elegante, bonita que a gente vê, tudo uma floresta plantada, tá? Não é uma floresta nativa, mas isso aqui é como eles fizeram o processo de limpeza para plantar a palma na Malásia, tá? Como é bonito, não, é meio triste quando a gente vê esse tipo de cenário, mas é pesado, pesado. Ó, o macaquinho queimado lá é duro. Mas, assim, a floresta foi limpa para plantar outra floresta, tá? Então é meio complicado quando a gente pensa nisso, mas aí existe toda aí uma questão aí de... Depois você assistem o vídeo com mais calma, ele vale a pena ser assistido, tá? Tem um certo sensacionalismo da apresentação que eles fazem, mas o que eu queria mostrar para vocês é o processo, tá? Que o processo de produção do óleo de palma passa por algumas etapas, tá? Essa etapa que vocês estão vendo aqui já é da palma propriamente dita, da extração do óleo de palma. Então, os coquinhos da palmeira, eles são colhidos, tá? Eles são colhidos, ok? Ele cai alguma parte no chão, mas eles recolhem esse coquinho, né, junto de um cacho. É um cacho grande desses coquinhos que é colhido. E ele vai ser transportado de caminhão, né, até a planta de extração. Aí ele está mostrando como a vida dele melhorou, que antes ele era muito pobre, né? Aqui, ó. Esses são os cachos da palma, tá? Então, são os coquinhos da palma, como eles são colhidos, tá? Eles são, então, retirados, extraídos. Ele está coletando e pegando com essa haste, porque tem insetos ali no meio, né? Tem abelha, tem uma série de criaturas que pode ser perigoso, tá? Então, esse material é retirado, colocado nos caminhões, tá? Tudo na língua deles lá, que a gente não entende nada, ok?
Essa comunidade, então, é paga pela quantidade do material extraído, é bonito, né? O fruto é bonito. Tá? E aí o caminhão chega na fábrica. Tá? O caminhão chegando na fábrica, ele vai ser pesado, o produtor vai ser pago, toda essa questão. Tá? E cadê aqui o processo? A questão é, a palma tem uma atividade enzimática bastante elevada. Tá? Então, quando a gente vai fazer a extração da palma, a gente tem que pegar esse material, né, essa palma, ela é submetida a um tratamento térmico, ela é autoclavada, então uma temperatura muito alta, por um tempo relativamente longo, para fazer a inativação de todas as enzimas. Esse é o objetivo principal, fazer toda a inativação enzimática, tá? Porque a presença de diacilgliceróis é perigosa, é complicada, tá? E aí está mostrando que os orangotangos são salvos pela política deles, tá? E aí eles estão coletando, né, fazendo aí, ó, os caminhões, enchendo os caminhões com os grãos soltos, é bonito. Mas então, ele vai ser autoclavado e depois da autoclave ele vai para um sistema de extração, que no caso da palma é uma extração por prensagem, tá? Prensagem mecânica, do mesmo jeito que a gente falou que tem para outros tipos de produtos oleaginosos, tá? Então aqui ele faz aí essa avaliação, fala bastante, mostra como isso é bonito, não sei o quê. Eu, pessoalmente, tenho uma visão bastante pessimista com relação a certificações, tá, e coisas desse tipo. Você tem que entender que a WWF faz a certificação de palma sustentável, tá? Então, eu tenho aí minhas restrições sobre isso ser realmente sustentável ou ser mais uma jogada de marketing ou coisa do tipo, tá? Não me entendo de maneira negativa, é realmente uma dúvida que eu tenho, se isso realmente é desse jeito, tá? Bom, essa prensa mecânica, né, vai fazer a extração. A gente pode usar como etapa prévia a processo de extração convencionais, tá? E a gente tem, por fim, outros métodos, os métodos que eu vou chamar assim de método um pouco mais selvagem, um pouco mais rústico, tá? Que no Brasil é muito utilizado para cera de carnaúba e óleo de buriti. Vocês já viram como se faz a extração da cera de carnaúba? Quem aí já viu? Cera de carnaúba tem bastante aqui no Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, tem, né? A gente tem aí a carnaúba, que é uma planta de elevado interesse econômico para a região que a gente vive, tá? E a produção, né, da cera de carnaúba, ela ainda é... Opa, meu Deus, estou passando uma coisa aqui, tá? A produção da cera de carnaúba não deixa de ser um processo de extração de óleo. A gente chama de processo de extração de óleo, mas seria, a rigor, processo de extração de lipídios, tá? Não deixa de ser, da mesma maneira, um processo de extração. Então, aí a gente tem um processo que é um pouco mais rústico na sua concepção e consiste essencialmente em pegar um determinado material, tá? E eu vou mostrar para vocês o vídeo, fica mais fácil de entender, tá? Esse vídeo aqui é do programa aí de TV, que ele vai mostrar para vocês o processo de extração da carnaúba, como ele vai ser feito no Rio Grande do Norte, no caso, onde foi gravado, tá? Vou ver se eu consigo ativar o som aqui. Eu vou ver aqui. Oi, desculpa. Ela está explicando, né, como que é feita a extração, mostrando aí a vida simples do homem que retira a carnaúba, né? O bichinho a gente nem vê, né? Tudo coberto pela carnaúba, né? Ele está falando como que é, né, o trabalho dele com a carnaúba. Ele está falando como que é trabalhar com os burrinhos, tá?
o corte da folha. Ela tentou ir lá cortar uma folha de carnaúba e não conseguiu, né? Ela está tentando. Sem muito sucesso. Ele está falando que faz 26 anos que ele corta palha de carnaúba, trabalhando com a carnaúba. É. Então, a carnaúba, então, é seca, né? Ela vai ser seca. E aí eles vão colocar no fogo. Ela é moída e cozida. Então, eles secam as folhas, tá? E essas folhas secas viram um pó que ele joga no fogo. Esse é o seu Francisco tirando a cera de carnaúba. E ela tá de chinelinho, né? É um pouco insalubre mesmo, tá? É um pouco insalubre. Mas ela está explicando que é um processo bem rústico mesmo, tá? É feito no campo. Então, ó, a palha tá seca, né? A máquina vai moer. Eles vêm de Manoel para Russas, aqui no Ceará. E eles estão falando aí que custava, na época desse vídeo, R$ 100 a arroba da carnaúba. Do jeito que tá aí, bruta, né? Que ela vai ser refinada depois, tá? Aí é fogo direto. É lenha queimando e a carnaúba fervendo. Então aí ele coloca, né, aquela camada superior para secar naquela banheira ali, né? E ela fica dura. Então aí ele tira aquela cera que aquela sobrenadante quebra, tá? E depois eles têm uma prensa, ó. Vocês viram? É uma prensa hidráulica. Quer dizer, super simples, né? Assim, feita com a roda de carro furada, mas funciona, tá? Ele tá lá, ó, extraindo a cera. E a cera de carnaúba é muito usada na indústria, muito utilizada, tá?
ela vai ser purificada, ela vai ser refinada, mas o processo de extração é bem rústico mesmo, tá? Esse aí é o dono da carnaúbal, entendeu? Ó, é o dono lá dos pés de carnaúba, né? Ele deve ser o que ganha mais nessa história aí, né? Tá? Ele está reclamando aí, dizendo que a carnaúba está valendo pouco e a mão de obra está muito cara, tá? Aí ele está aqui, né, ó, fazendo o manejo da planta, né, para ter a cera quando ele vai fazer o corte, tá? Vocês ficam chocados aí, né, com a extração da cera, mas é um processo histórico, um processo tradicional, tá? Então a gente tem esse processo, ele é essencialmente feito ainda para cera de carnaúba, tá? Você precisa secar a folha para fazer a extração. A maneira mais suave de fazer essa extração é fazendo a flotação da cera, né, na água. Então você esquenta a água, a cera funde de cima da folha e ela vai para cima por ser um lipídio, né? Ela é menos densa que a água. E aí você consegue fazer a separação. Então essa cera que está boiando na água, você retira, né? Você vê retirando com aquela colherzona. Eu entendo, né, que a gente vê e acha um processo bastante rudimentar, talvez até um pouco um sofrimento para a pessoa que está fazendo o processamento ali, né? Então, é um pouco chocante quando a gente pensa nisso, sim, mas quando você vai chegar, né, e tentar compreender que a cera de carnaúba, né, ela tem tantas aplicações, você pega aí na indústria de alimentos, ele é um agente de glaceante, né, um agente de cobertura para uma série de produtos, tá? Então, a gente tem aí essa característica, e isso não pode ser ignorado. Da onde vem essa cera? A gente precisa enxergar isso, tá? Isso é importante, beleza? Pessoal, a gente tem mais um vídeo que é da extração do óleo de oliva, tá? O azeite de oliva. Então, a extração do azeite de oliva pode ser feito, como a gente viu lá na prensa hidráulica, tá? Mas aqui a gente tem um processo um pouco diferente. Então, o processo que a gente vai ver aqui, ele é um processo um pouco mais moderno da extração da oliva. Eu estou tentando colocar o som para vocês escutarem aí, mas ele não está colaborando aqui não, tá? Porque o meu computador aqui, ele tem tentando colocar o som dessa tela, então eu teria que, estou tentando ligar o som, mas não está deixando, tá? Então eu queria mostrar para vocês assim, é o azeite de oliva que a gente já conhece, né? Não muda nada, assim, é aquele que a gente já conhece. E ele está mostrando, né, como é feita essa extração, tá? Então você tem aí a oliva, que parece outra coisa, mas é uma azeitoninha, né, na oliveira, tá? E ele está fazendo a coleta da azeitona. E é um processo de extração mecânico, né, dos frutos da oliveira, tá? Então, se tem a extração, você faz a coleta das oliveiras, das olivas, tá? Então, ele vai fazer, então, a separação, né, dos gravetos e folhas posteriormente, que vai sair um monte de gravetos e folhas junto. Não tem como a gente garantir só essa coleta. E esse é o processo mais moderno, tá, de extração de azeite de oliva. Então, você vê que tem uma lavagem, tem uma água ali, tem uma escova de limpeza. As azeitonas vão passando aí para esse processo, tá? E aí, no final, você tem um gradeamento, né? Uma grade que vai reter os materiais maiores. Então, de alguma forma, já faz uma pré-limpeza. Olha que beleza! O cara está alimentando a extração com uma pá. Isso não é um extrator já, tá? É um processo que vai misturar só. Vai só carregar. E aí ele é macerado usando esses moinhos, esse rolo de pedra, tá?
E aí é onde a gente produz aquela pasta. Tá? E aí você vê os moedores da oliva. Esse é um processo feito usando água, tá? Usando um processo via úmida, que a gente vai chamar assim. Então tem essa massa, né, de oliva misturada, e ela tem que ser feita em temperatura baixa. Então eu falei para vocês, eles controlam a temperatura, né, do processo. E aí essa é aquela massa que vai ser colocada na prensa, tá? Então eles vão colocar. Esse é o processo tradicional que a gente viu. Então o material é colocado nesse elemento e filtrado, né, prensado por esse sistema mecânico, tá? E aí você tem a saída do óleo aí embaixo, bonitinho, turvo, tá? E esse é um sistema mais moderno, tá? Esse é o sistema Alfa Laval aí, que ele vai centrifugar, né, o material. Aquela massa é centrifugada. E então existe uma separação do óleo pela centrifugação, né, pela diferença de densidade. E aí faz a separação, né, da massa que sobra aqui embaixo e o óleo, tá? E aí o cara faz uma avaliação, né, esse sommelier de óleo, vamos chamar assim, tá? Porque a classificação do óleo como extra virgem passa por alguns atributos que são físico-químicos, mas a avaliação final do azeite de oliva não é físico-química, tá? É sensorial. O que vai definir um azeite como extra virgem ou coisa parecida é uma nota sensorial que é dada por um especialista, tá? Então aí você tem desculpa, tá? Eles estão envasando, né, em garrafas escuras, tá? E aí isso que vai definir a qualidade do óleo, tá? Por quê? Por mais que você tenha um parâmetro físico-químico, se ele não tiver dentro do atributo sensorial definido para ser azeite de oliva extra virgem, ele vai ser classificado de outra maneira, tá? Então aí a gente tem, né, alguns tipos de informação sobre curiosidade histórica do azeite de oliva, só isso no final, tá? Vocês veem ali, infelizmente eu não achei um vídeo mais completo desse extrator do tipo Alfa Laval ali, mas vocês veem, a massa ela não é prensada, então a gente dizer que o óleo foi prensado não necessariamente faz jus ao processo que de fato acontece, tá? Então a gente tem aí por final esse tipo de processo, tá? Entenderam, pessoal? Tá? Pessoal, vamos fazer um breakzinho de alguns minutinhos e aí a gente já volta, tá? São 3h12, 3h30 a gente volta, tá? Porque eu preciso aqui resolver umas coisinhas, beleza? Ok, então, até daqui a pouco.